E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar o que é a emissão de cotas de fundos imobiliários, que seria a subscrição. Então, o que é a emissão de cotas de fundos imobiliários? E quais os tipos de emissões? Então, a gente tem aqui dois tipos de emissões, que é o IPO, né? Quando o fundo traz a primeira emissão, eu vou entrar no detalhe logo mais, e a follow-on, que são emissões seguintes. Então, da segunda emissão em diante, a gente chama de emissão follow-on. Então, o que é o IPO? IPO nada mais é do que a oferta pública inicial. Ele é basicamente o processo que o FII ou a empresa faz para abrir capital na bolsa. E aí, quando ela faz o IPO, ela abre em oferta pública, né, permitindo que investidores, nós, conseguimos comprar essas cotas desses fundos imobiliários ou ações das empresas, né? Mas aqui o foco é trazer sobre os fundos imobiliários. Então, falando um pouco, né, do que a gente tem mais aí de mercado, pois já temos fundos já mais antigos e é o que mais acontece e o investidor acaba tendo dúvida. Vamos lá. Follow-on. As emissões follow-on. Ele nada mais é do que são outras emissões de segunda para frente, como eu já comentei, né? Segunda emissão, terceira emissão, quarta, todas vão ser chamadas de follow-on. E ele consiste no processo que o fundo imobiliário emite novas cotas. Vamos saber se o FII irá fazer uma nova emissão. Então, basicamente, você vai conseguir saber acompanhando os fatos relevantes, né, aonde ele faz o anúncio e quando ele descreveu o prospecto da emissão. Você pode achar o fato relevante em sites que falam de fundos imobiliários, o próprio site do relacionamento com o investidor, ou tem aplicativos hoje onde você consegue acompanhar a tua carteira, que ele emite um aviso sobre fatos relevantes. Por exemplo, eu utilizo o Trademap e ele pinga na tela do celular dizendo que tem um fato relevante sobre o ativo tal, né? Então, pega a sua pipoca, espera chegar o fato relevante. Quando chegar, você abre ele para ler o anúncio e abre ele para ler o prospecto também. Falando um pouco do prospecto da emissão, né, que veio no fato relevante, passo a passo que você precisa ler. Às vezes ele vem um prospecto muito grande, você pode assustar, mas não se assuste, dá para você focar em alguns pontos. E os pontos que você tem que focar são as definições, é um dos primeiros pontos. O que seria definição? Basicamente, é a descrição da própria emissão. Ele traz também as leis, ele traz parte financeira, traz regulações, ele traz as instruções da CVM, alguns dados. Não é nada muito complicado, é só dar uma lida bem simples. Segundo ponto, a característica da oferta. Se ela é uma oferta restrita ou se ela é uma oferta ao público, né? E aí tem duas maneiras. Ela tem a ICVM 400, que é para todo tipo de investidor, que geralmente é a que a grande maioria acaba fazendo, né, dos fundos imobiliários, e a gente viu aí nos últimos anos. E a segunda é a ICVM 476, que basicamente só investidor qualificado pode entrar nessa emissão. E aí você me pergunta, o que seria o investidor qualificado? Investidor qualificado é aquela pessoa que tem 1 milhão investidos em aplicações financeiras ou a pessoa que tem certificações aprovadas pela CVM, né? Um outro ponto que tem que ser analisado é o direito de preferência. Então lá vai ter o preço da emissão, os custos, o montante mínimo para investir, a data de início, a data de encerramento da subscrição. E aí o outro ponto que você tem que observar são os períodos de sobra, né? Ele pode existir ou não. Então, caso não seja exercido 100% dos direitos, vamos supor, o fundo vem a público dizendo que ele vai emitir 300 mil novas cotas. Se só tiver 200 mil subscrições, sobrarão 100 mil subscrições. E aí o fundo pode falar lá no prospecto se ele vai ter direito à sobra ou não. Tem fundos que não deixam direito de sobra, ele vai eliminar e parar nos 200 mil. Mas tem fundo que não, ele abre as outras 100 mil, por exemplo, para quem já subscreveu. Geralmente ele dá o direito para quem, de preferência para quem já subscreveu. E aí ele dá uma porcentagem em cima disso. Eu vou explicar um pouquinho aqui mais para frente. Então, a porcentagem a ser exercida, né, da subscrição. Lá no prospecto, ele vai trazer qual é o percentual que você tem que multiplicar pela posição atual total das suas cotas. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que no prospecto diz que é 34% do total de cotas que você tem atualmente. Então, vamos supor, se você tem 100 cotas hoje do fundo, você pode subscrever 34 novas cotas. O que você vai fazer? 34% vezes 100 vai dar 34 cotas. Com duas cotas, 34% vezes 2 dá 0,68. Não chega nem a ser uma cota. Então você não pode subscrever nenhuma cota.
Então, trabalhadores, se vocês estão gostando do vídeo, achou que é relevante o conteúdo, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho e bora continuar aqui com o conteúdo. Outro ponto importante que tem que ser lido é o cronograma. O cronograma, basicamente, ele vai ter as datas de início e fim de cada processo. Por exemplo, primeira data de subscrição, quando que inicia e quando termina. Quando tem direito de sobra, qual é a data que começa a sobra, a data que termina. Ou também pode acontecer do fundo colocar lá que ele quer um mínimo, vamos supor, de 100 milhões de reais. Se ele não bater esse mínimo, o que vai acontecer? Ele pode não seguir em frente com essa emissão, ele volta atrás e devolve o valor de cada um que subscreveu para a conta sua da corretora. O segundo ponto aqui também para ser observado é o objetivo da emissão. Isso daqui é extremamente importante e depende muito da gestora para trazer mais detalhes, tá? Aqui você consegue ver algumas gestoras boas, ela traz muito detalhe, que é basicamente o que ela vai fazer. Ela vai pegar e te dizer aonde ela vai alocar esse capital. Porque assim, o fundo imobiliário, ele faz novas emissões com foco do quê? No foco de levantar capital para expandir o portfólio. E aí ele traz no objetivo da emissão o que, que ele vai fazer com esse dinheiro, como que ele vai fazer. E se você achar interessante para você como cotista, você subscreve a cota. Se você não achar interessante, é só não subscrever, não tem problema nenhum. Então vamos trazer aqui alguns erros que os investidores iniciantes cometem em relação à subscrição. O que, que acontece? Eu trouxe aqui o exemplo do XPLG, tá? Mas é só um exemplo, não é recomendação de compra, recomendação de venda nem nada. Vamos supor que você tem o XPLG11. Aí você vai receber lá o direito e ele vai aparecer como XPLG12. O que é esse 12 no final? Esse 12 no final, ele é só o direito de subscrição. Se você não fizer nada, ele vai sumir da tua carteira e virar pó, depois da data final de poder subscrever. Tem direito a 10, você pode subscrever uma, duas, três, até 10. Vamos supor que você subscreveu 10. Depois que passar a data, vai aparecer geralmente na tua carteira o XPLG13. O que seria o 13? Seriam os direitos exercidos do XPLG12. O fundo tem até 90 dias da data final da emissão para transformar as cotas exercidas em final 11. Então, até 90 dias do final, ele vai virar XPLG11. Então, as cotas que você tem 13, ela vira XPLG11. Eu já disse, se você não exercer, ele some da sua carteira. E aí, o que, que acontece do erro dos investidores iniciantes? Tem vezes que o direito pode ser negociado. Aí ele vai aparecer na tua carteira exemplo, XPLG12 ao valor de 30 centavos cada um. Se você tem 10, vai aparecer que você tem um total de R$ 3 de XPLG12. E aí tem vezes que ele deixa você negociar isso. Se você não vai exercer e você quer vender, você basicamente entra lá no home broker, põe para vender o XPLG12 e você põe R$ 3 no bolso. Se você não quiser vender, deixa lá e vira pó ou você subscreve. Então, o que, que acontece? Basicamente, ela está sendo negociada a 30 centavos e tem alguém que vai comprar de quem está vendendo. Então, para ter o XPLG11, você precisa subscrever e pagar o valor da emissão mais o valor da taxa, tá? Eu vou mostrar aqui para frente. Tome bastante cuidado com isso para não fazer a conta errada. Então, esse aqui é um exemplo do prospecto da quarta emissão do XPLG11, onde ele trouxe por nova cota. O que seria que pagar? R$ 118,50 pelo valor da cota. E a taxa de distribuição primária seria de mais R$ 4,83. Então, para você exercer uma cota, você não paga R$ 18,50, você paga R$ 123,33. Mas basicamente, na hora de você fazer a conta das 10, você vai ter que fazer R$ 123,33 vezes 10. Seria um total de R$ 1.233,30. Então, como eu trouxe aqui, o preço da emissão é o que vai ficar para o fundo. Esse é o dinheiro que entra para o fundo, esse total entra para o fundo. Essa taxa de distribuição, para quem que ela vai? Ela não vai para o fundo, ela vai para quem está fazendo essa distribuição primária, né? Então, por exemplo, esses 7 milhões adquiridos não foi para dentro do fundo, foi 180 milhões adquiridos para o fundo e 7 milhões foi para quem está fazendo essa distribuição. Geralmente são as corretoras, as grandes empresas, né? Por exemplo, no caso da XP, é a própria XP que faz essa distribuição. Então, é bom deixar bem claro isso, pois alguns cotistas acreditam que o volume total vai para dentro do fundo, que é 118 mais os 4, e acha que está muito cara a subscrição da cota. Então, basicamente, o que está caro é a taxa, né? Se você tirar a taxa, você estaria subscrevendo por 118,50. Com a taxa, ela vai para 123,33. Um erro comum que ocorre bastante é o investidor ir lá e comprar o direito de subscrição achando que comprou a cota.
E isso acontece bastante, tá? Então, por exemplo, o XPLG12 que eu trouxe aqui de exemplo, valendo 30 centavos. Aí o que acontece? Esse investidor iniciante vai lá e compra 40 mil direitos do XPLG12. Ele não tem o XPLG11. Então ele compra achando que ele está comprando o fundo. Ele compra o 12 achando que ele está comprando o 11. E que vai receber os dividendos dele. Aí eu trago aqui que ele pagou 12 mil reais para adquirir essas 40 mil cotas, né? Aí o espertão, por que espertão? Porque o XPLG11 paga de provento no último mês, ele pagou 60 centavos. Vamos supor que ele mantém 60 centavos. Então, só no primeiro mês, esse investidor iniciante, ele vai acabar comprando e achando que ele vai receber 24 mil reais pagando 12 mil. Então, não faz sentido, né? Tem que entender direitinho, porque vamos supor que o cara pagou 12 mil reais e ele acha que ele vai receber todos os meses 24 mil. É um negócio que não tem sentido nenhum, né? Fica claro quando traz aqui, mas tem muita gente que já passou por isso. E aí, passando a data do direito dele da subscrição, desses 40 mil XPLG12 que ele comprou, esses 12 mil que ele pagou vira pó. Ele perde os 12 mil reais. E para ele exercer esses 40 mil XPLG12, ele teria que pagar 123,33 para cada cota dessa daqui. Então imagina já o quanto não ia dar de dinheiro para ele exercer esse direito. Então outros erros, né? Um deles eu já adiantei, que é isso daqui, fazer a conta sem somar as taxas. Aí o investidor iniciante ele pega, acha que ele está pagando R$ 118, ele quer comprar 10 e ele põe lá na corretora só R$ 1.185. Geralmente a corretora vai acabar exercendo o direito dele total, só que o total que ele deveria pagar é 1.223. Então ele vai ficar com débito na corretora e se ele não vê esse débito, ele vai acabar pagando juros em cima do valor que está lá de débito. Óbvio que você tem que entender direito com a sua corretora como é que funciona, né? Quando você fica com débito, quais são os juros, se tem alguns dias de carência ou não. E você tem que olhar lá para ver se você não cometeu esse erro. E um outro erro comum é perder a data da subscrição, né? Quando o investidor quer exercer a subscrição, ele acaba perdendo a data da subscrição. Então a gente não pode esquecer de olhar na corretora se está o valor total, não só o valor, o preço da emissão, e sim com as taxas, e também se a data da subscrição ainda está em pé. Fazer essa solicitação antes de acabar a data. Então, trabalhadores, bora para o resumão? Primeiro, acompanhe os fatos relevantes dos fundos imobiliários que você tem na carteira. Como eu já falei, tem alguns aplicativos igual o Trademap que faz isso facilmente. Você entra lá, cadastra os ativos que você quer acompanhar e se você quiser cadastrar sua carteira, ele vai emitir fato relevante e vai aparecer no seu celular. Você deixa liberada a notificação. Segundo ponto, leia o prospecto da subscrição antes de tomar qualquer decisão. No prospecto tem todos os detalhes, como eu já trouxe aqui, e eu já trouxe mastigado para vocês o que você precisa ler, tá? Não precisa ler todas as páginas 100%, você vai ler aqueles focando naqueles pontos que eu trouxe. Terceiro ponto, se for subscrever, olhe o valor total para exercer cada cota. Cuidado para não olhar só o preço da emissão, você tem que olhar o preço da emissão mais a taxa. E o último ponto é, não tem problema em não subscrever, tá? A decisão é sempre sua. Às vezes você não tem dinheiro para subscrever, não tem problema nenhum. O que vai acontecer se você não subscrever? Aquele seu direito some e você segue com a quantidade de cotas que você tem. Só que basicamente, vamos supor, se você olhasse o fundo antes da emissão, ele tinha um valor de patrimônio X. Depois da emissão, ele tem X mais o valor da emissão. Então, se você dividir esse valor de patrimônio pelas cotas que você já tinha anteriormente, se você fizer o X dividido por isso, você vai ter uma porcentagem do fundo. Depois da emissão, se você não subscreveu nada, você vai ter o X mais o valor da emissão que ele captou, dividido pelas suas cotas. Então você vai ter uma porcentagem menor do total do fundo. Basicamente, você é diluído. Tem algum problema nisso? Não, não tem problema nenhum. Então, trabalhadores, se vocês gostaram do conteúdo, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, porque assim você vai receber todas as notificações de vídeos novos e dos conteúdos que eu vou trazendo aqui. Valeu, trabalhadores, muito obrigado.